Ouvintes da RCI, olá você que é amante dos livros. Hoje nós estamos num dia especial no mundo dos livros que se comemora o Dia Nacional, ou desculpa, o Dia Mundial do Livro, dia 23 de abril, tanto o Dia Mundial do Livro quanto o Dia do Direito Autoral. Então a gente está numa data muito especial hoje. Essa semana a gente comemorou também no dia 18 o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, para esse programa especial, a gente convidou uma autora especial, que é a Luciana Lavor, uma amiga muito querida. Ela que é graduada em Economia, ela tem pós-graduação em Administração de Marketing, tem 2 MBA em Gestão de Negócios e Impacto Social. Né? Ela é voluntária também, né, da Conscienciologia, e a obra que nós vamos estar tratando hoje também é uma obra conscienciológica, Noite de Gala Mnemônica, História Ilustrada, 2015. Nós estamos mostrando para quem tem a oportunidade de acessar pelo Facebook ou pelo YouTube. Nós também estamos aí com áudio no site Sempre RCI, então vocês nos acompanham aí pelas ondas da rádio, né, de casa, do carro, e a gente vai poder saber um pouquinho mais dessa obra, que não foi apenas uma obra, ela foi um evento, ela foi um acontecimento, ela foi um marco na história da Conscienciologia nesse planeta, na minha opinião. Então, antes de mais nada, Luciana, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso programa. Agradeço muito o convite, Rose, e assim, estar aqui num dia como hoje é mais que especial, né? E assim, realmente o livro merece várias datas de comemoração, não é mesmo? Então, né, são várias datas, eu não sei qual o motivo, sabe, de colocar Dia Nacional, Dia Mundial, Dia Internacional, é que são alguns órgãos que definiram aquela data e pronto, ficou, né? Então, essa é uma data e vamos comemorar todas elas, né? Porque o livro ele tem que estar em todas as datas, né? Para as pessoas, assim, hoje, ter um contato maior, voltar, né, a cultura que, vamos dizer assim, foi se perdendo ao longo do tempo para as tecnologias, né, aqui virtuais, a gente tem que retomar um pouquinho esse contato, né, e nada como você estar com a obra impressa na sua mão, isso não tem preço, né? Mas então, falando nisso, né, a gente primeiro quer saber o que é Noite de Gala Mnemônica, o que foi, o que é, conta um pouquinho aí da história para a gente. Bom, a Noite de Gala Mnemônica, ela foi um evento retrocognitivo, ou seja, um evento para ajudar as pessoas a lembrarem de vidas passadas, né, proposto pelo professor Valdo Vieira em 2014. No finalzinho de 2014, ele propôs que a instituição conscienciocêntrica, né, Consecutivos, que é uma instituição especializada nesse estudo, né, das vidas passadas, organizasse um evento para ajudar as pessoas a rememorarem o passado. Então, ele aconteceu em junho de 2015, né? Foi um evento realmente, como a Rose comentou, super especial, porque foi o primeiro evento dessa natureza. Foi um evento que movimentou não só, né, a comunidade aqui ligada à Conscienciologia, mas toda a cidade, né, porque foi um corre-corre de todo mundo procurando roupa, e todo mundo ficou muito curioso, né? Mas espera aí, por que essa, né? Uma festa fantasia? A gente, não é uma festa fantasia. É um evento para técnico, né? Com todas as características favoráveis a esse objetivo de rememoração do passado. Então, assim, foi muito interessante, foi um marco também por ser o último evento, né, que o professor Valdo participou aqui intrafisicamente, né, nessa dimensão aqui conosco, e foi um evento assim que rendeu muitos frutos, né, de pesquisa para quem participou,
E hoje, né, para quem não participou, o contato com o livro também rende muitos frutos de pesquisa, e ao longo do nosso bate-papo a gente vai falando um pouco mais sobre isso, Rose. Agora, eu acho que é importante você falar, né, esse frisson aí que houve, em função de quê? De que nós teríamos que estar paramentados, não é isso? Conta um Isso, pouquinho aí sobre isso. exatamente. A proposta do evento, assim, todas as pessoas, né, foram 284 participantes, então todos, sem exceção, deveriam estar trajados de uma época que remontasse um período do qual a pessoa se sentisse bem, que ela tivesse uma rememoração, ou pelo menos, né, um feeling de que teve uma vivência positiva, para realmente a gente evocar o que tem de melhor, né? Então, o pré-requisito número 1 eram as pessoas estarem vestidas a caráter, representando uma época, um país, né? Uma profissão, uma função exercida no passado, e algumas pessoas que já tinham até mapeado, né, uma personalidade no passado que tenha tido, né, a hipótese de ter sido, ou que tivesse muito próxima daquela personalidade, inclusive evocaram sendo apresentadas como tal, né? Que era uma técnica para a gente poder fazer rapport com as consciências daquela época, que porventura pudessem estar ali acompanhando, né, o evento de alguma maneira. Então, um dos pré-requisitos era esse, e realmente gerou muito burburinho, porque, ai, que roupa que eu vou, que época que eu vou, e aí entra, né, esse pré-requisito, ele tinha esse objetivo, que era fazer a pessoa entrar numa pesquisa, né? Então, numa pesquisa seriexológica, que a gente chama, né? Ou retrocognitiva, que é essa pesquisa mais técnica do ponto de vista de estudar o próprio passado. Então, à medida com que as pessoas foram estudando, né? Às vezes, eu gosto de determinado tipo de filme, quando eu viajei para determinado país, eu fiquei muito feliz, eu tive uma boa experiência, ou na época da escola, quando eu estudei tal matéria, eu tive muita identificação. Então, cada um, dentro da sua realidade, buscou um período, né? Ou uma personalidade para se inspirar. E aí começou todo o processo de organização, né, da paramentação mesmo, para participar do evento. Então, foi realmente um burburinho muito grande e, assim, o evento todo, né, a gente via as pessoas realmente muito bem caracterizadas, né? Então, realmente ajudou muito as pessoas a relembrarem, né? E mesmo o impacto que um participante vendo o outro sofrer ali naquele momento, era muito interessante de pesquisar. Então, as características eram essas. E, por outro lado, né, o próprio salão de eventos também foi transformado num grande salão ali do século XVI, XVII, né, final do século XVI, XVII, para ajudar as pessoas a se descondicionarem do momento presente. Então, também não podia entrar celular, né, Rose? Então, nada de tecnologia atual. Então, era como se a pessoa entrasse num túnel do tempo mesmo e se percebesse numa outra época, ajudando aí as conexões, né, mnemônicas ali, as lembranças a avivarem. Então, essa obra, ela assim, ela é uma obra também fotográfica, né? Porque Isso. Ela é um registro, né, Rose? Ela é um registro desse evento. Então, nós temos, além de conteúdo teórico, vamos dizer assim, né? Então, a gente fala um pouco de retrocognição, a gente fala um pouco das épocas que foram representadas, das personalidades que foram evocadas no evento, fala da gastronomia, do vestuário, do cenário. Então, assim, das apresentações de dança, das apresentações teatrais. Então, a gente faz todo um mapeamento do que aconteceu no evento, né? Tanto do ponto de vista do registro escrito, quanto do ponto de vista do registro fotográfico.
Então, é uma obra rica nesse sentido, né? São 12 autores, então é bem interessante avaliar. E tem, inclusive, o registro do pós-evento, né? Então, repercussões, a mini tertúlia, né, que aconteceu no dia seguinte, enfim, são 400 e poucas páginas aí recheadas de fotos e conteúdos riquíssimos. Que a gente vai querer saber agora com detalhes. Agora, eu queria que você falasse assim, a dinâmica do evento em si. Como que foi assim, o encadear aí desse momento tão, como que a gente vai dizer assim, marcante? Uhum. Bom, o evento, ele teve várias etapas, né? Então, numa primeira etapa, era a entrada dos participantes no salão. Então, que era que inclusive é um dos capítulos, né, do livro, que é o autoposicionamento serexológico, ou seja, serexologia é o estudo, né, da série existencial, das várias vidas que a gente tem. Então, a pessoa, ao entrar no salão, havia um palco, né? Então, aos moldes dos eventos antigos, né? Quando se chegava no salão, sempre tinha um arauto, né? Que anunciava a chegada daquela pessoa no recinto. Então, a gente reproduziu isso, né? Então, a pessoa era apresentada com um nome, que podia ser o nome dela atual, né? Ou o nome de uma personalidade em quem ela se inspirou, o país, a época e a função que aquela caracterização estava ali sendo representada. Então, esse foi o primeiro momento do evento, né? Então, as pessoas entravam, eram anunciadas e se encaminhavam ali para o salão, né? Então, cada um sentou numa mesa, junto com algum colega mais próximo, e aí começando efetivamente o evento, a gente teve uma primeira apresentação, né, assim, trazendo essa realidade do evento, tinha apresentação de música, então a gente tinha violinistas, tinha outras, além da música ambiente, né, a gente tinha a música ao vivo interpretada ali, com pessoas também vestidas a caráter. Os garçons do evento estavam todos vestidos a caráter. Enfim, a pessoa, de fato, ela mais ou menos perdia a noção de que estava no século XXI, né? E aí, depois a gente, então, seguindo na programação, a gente serviu o jantar, que foi um jantar, assim, criteriosamente pesquisado, utilizando um cardápio que era, né, condizente com tempos mais antigos, com ingredientes que eram utilizados antigamente, para que a pessoa pudesse começar a avivar essas lembranças via paladar também, né? Na sequência, nós tivemos uma apresentação teatral, então a gente teve 2 peças representadas, também peças antigas, né, assim, marcantes de um período. Então, você vai vendo que ao longo do evento, a pessoa foi tendo vários estímulos diferentes para ir resgatando as memórias, né? Então, de repente, o aroma da comida pode ter despertado lembrança em alguém, o paladar, né? O próprio tato na hora de ver a textura dos tecidos, né? Então, assim, a gente foi buscando, além do visual, muito, né? A gente foi buscando muitos elementos que fossem ajudando nessa rememoração. Depois das apresentações teatrais, todos foram convidados para ir para o lado de fora do salão, então a gente fez uma segunda ambientação ali na recepção, né, do hotel onde a gente realizou o evento, e aí houveram algumas estações de experimentação. Então a gente tinha uma experimentação astronômica, com objetos da astronomia, até mesmo com um telescópio para que a pessoa pudesse fazer uma observação celeste mesmo, vários livros que traziam, né, informações sobre
os astrônomos antigos, enfim, então foi muito interessante. Um segundo setor, né, com médicos medievais. Então, a gente tinha ali informações sobre a medicina medieval, poções, né, assim, vidrinhos ali, relembrando as poções antigas. Então, foi muito interessante esse momento, além de ser um momento, assim, de grandes trocas, de colocar ali as figurinhas antigas, né, em dia. Foi um momento que todo mundo se conversou, congraçou, e foi ali bem gostoso, né? Bem aconchegante. Passando essa parte, enquanto isso tudo acontecia, né, no grande salão, ele foi todo desmontado, o salão de banquete, e transformado num grande salão de baile, né? Então, na volta, nós tivemos 2 apresentações de minueto, que é uma dança, né, bem característica lá do século XVII, com 2 grupos apresentando, que inclusive você, né, Rose, estava ali representando também a dança. E eu esqueci de falar da questão musical, né? Eu falei dos violinos, mas nós também tivemos apresentações musicais, vocal, né? Foram 2 apresentações musicais. Nós tivemos, que a Rose também apresentou, nós tivemos declamação de poemas durante o jantar. Então, assim, foi todo o evento muito rico de informações, né, e de estímulos para a pessoa relembrar o passado. E depois que acabaram as apresentações de minueto, o evento continuou, né, com música ambiente, de época, de diferentes períodos, e as pessoas ficaram ali no salão de baile dançando, né, aproveitando todo o evento. A gente está assim, curiosa de saber mais coisas, mas a gente tem um pouquinho agora, né, que dá um intervalinho aqui para os nossos comerciais. E a gente vai retornar, então, pessoal, com a primeira noite de gala mnemônica, depois do nosso intervalo. Só um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Noite de Gala Mnemônica, primeira noite de Gala Mnemônica, é a obra que a gente está conversando hoje com Luciana Lavor. Luciana, eu queria saber o seguinte, né? Houve cada uma liberdade para cada pessoa, assim, escolher qual época, qual cultura representar, não é isso? Ou qual personalidade, enfim. Mas o evento, ele teve uma época específica, não teve? Porque houve toda uma decoração, né, que evocava um determinado período. Qual foi ele? Enquanto temática, né, Rose, a gente teve que escolher uma temática básica para que a gente realmente conseguisse transformar o salão de eventos, né? E essa inspiração foi na corte do Luís XIV, da França, né? Então, a gente fez toda uma representação do modo de servir, do tipo de quadro, enfim, a gente se inspirou na corte do Luís XIV para fazer a ambientação. Mas, enquanto participante, nós tivemos desde a antiguidade, né? Tivemos pessoas representando períodos da antiguidade, de países, né? Diferentes continentes, enfim, a gente teve representação de todos os povos e de todas as épocas. Mas, para que a gente pudesse ter uma ambientação que favorecesse, né, esse estímulo visual de descondicionamento do tempo presente, a gente precisou escolher uma época para fazer essa representação, mas ela foi puramente técnica do ponto de vista de propiciar esse descondicionamento, né? Mas a gente teve diferentes etnias, diferentes épocas, foi bem rico, assim.
em termos de representatividade ali durante o evento. Aí você falou da questão da gastronomia, né? O que foi servido? Vamos matar a curiosidade. Olha, Eu comi, né? o serviço foi a francesa, né? Então foram empratados. Eu estava cantando na hora, menina. Ai, Rose perdeu, a gastronomia estava maravilhosa. Deixa eu resgatar aqui no livro qual foi o menu, né? Que inclusive a Neide Lázaro que escreveu o capítulo, né, sobre a gastronomia e foi quem trabalhou ali tecnicamente na pesquisa para elaborar o cardápio, né? Então foi um cardápio em 3 passos. Nós tivemos entrada, prato principal, sobremesa. Então, foi servido um consumê na entrada, tivemos prato principal com batatas, tomate, frango. Na verdade, esse ainda era da entrada, nós tivemos 2 entradas, estou vendo aqui. Então, foram 2 entradas, o prato principal era carne vermelha com legumes e folhas verdes, um mix de folhas verdes, mas vale lembrar que, assim, foi cuidado para ver qual era o tipo de legume que se servia na época em eventos de gala, né? Qual era o tipo de ponto da carne, como é que era preparado esse material, esse alimento, né? A Neide esteve no hotel conversando com o chefe. Enfim, a gente fez degustação, essa é a parte boa, né? A gente fez degustação antes, enfim, bem interessante. E de sobremesa, nós tivemos pera, uma compota de pera com uma calda e também um sorvete com uma tortinha bem característica da época. Então, é interessante para quem tiver interesse, né, gostar dessa parte da gastronomia, o capítulo da Neide está muito bacana, que ele traz informações sobre os temperos que eram utilizados na época, né, como que era a gastronomia, como é que era a produção dos alimentos nessa época. Tá bem legal. Tô aqui, para quem, né, assim, tô aqui revendo o livro, é bem gostoso a gente relembrar, né? Essa semana teve uma pessoa na Epígrafe que estava folheando, e é interessante que mesmo que a pessoa não tenha participado do evento, só dela verificar, vou abrir uma página aqui, tá? Pode acompanhar lá, tá vendo? Ó, 4 Sim. casais, né? Então, o que acontece? A pessoa, ela pode não ter estado presente, mas na hora que ela vê o traje, né, do colega daquela época, aquilo remete. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes, assim, para mim, impactantes, era você olhar para uma pessoa que você está acostumado a conviver no dia a dia e você vê uma outra pessoa nela. Porque na hora que você está vestido com, vamos supor, a pessoa está lá de indiano, Sim. Aí você olha assim, sabe, parece uma outra pessoa, né? E aquilo já era um impacto no sentido da diferença, né? Tem um impacto energético também. Eu acho que tem um certo reconhecimento, mas também uma curiosidade, né? Nossa, mas por que essa pessoa veio lá de druida, né? E a outra, sei lá, asiática, chinesa, aí você fica assim, né? É uma coisa gostosa de ver, né? E o critério, né? O cuidado de cada detalhe. Você quer falar um pouco sobre isso? Porque, olha, é um brinquinho, não pode usar óculos. Fala um pouquinho aí dos detalhes. Ô, Rose, mas eu vou até voltar um pouco no começo da sua fala, né? Porque a semana passada, a gente estava estudando, a gente teve um evento na Consecutivos, exatamente trabalhando com a temática que é a interseriexologia, ou seja, as conexões, né, das pessoas, dos grupos ao longo
da série existencial, né, ao longo das vidas. E a gente estava falando exatamente da noite de gala, o quanto hoje, por exemplo, uma pessoa que não foi no evento, mas ao pegar o livro, ela tem afinidade com determinada pessoa, ela olha e fala assim, nossa, essa pessoa foi com essa época, com esse país, e eu tenho muita afinidade com ela, qual será que é a minha relação com essa época ou com esse país, né? Então, a gente vê que o livro, ele é uma cápsula do tempo do evento, mas ele serve de base de pesquisa mesmo para quem não esteve no evento, né? É, igual você falou, às vezes a gente batia o olho numa pessoa e via, sentia uma repercussão, porque a pessoa estava, às vezes, com muito mais força presencial do que a gente está acostumado a ver, porque aquela forma, né, aquela roupa, aquela característica cresceu nela, né? Então fez ela expandir a força presencial. Então é muito interessante, o livro é muito rico nisso, né? E aí, trazendo para os detalhes, a gente ficou muito feliz, assim, o quanto as pessoas se esmeraram pelos detalhes, e que eu acho que isso fez muita diferença, né? Então, o relógio de bolso dos homens, né? O detalhe do brinco, como você comentou, exatamente como era antigamente, às vezes um tipo, né, de costura diferente, né? As fitinhas que faziam um acabamento, enfim, a gente viu um primor muito grande, e isso, eu acho que isso fez muita diferença, né? Os cabelos das mulheres, cabelos incríveis, assim, acho que cabeleireira trabalhou demais durante, né, o final de semana da Noite de Gala, porque a gente viu transformações, assim, apliques, e realmente as pessoas mudaram o visual, né? Então, tanto homens quanto mulheres, então acho que é muito bacana ver isso, né? E o quanto a gente vendo o livro, a gente vai vendo, reconhecendo. Por exemplo, a gente teve que fazer os improvisos, né? Tinha hora que você não ia achar uma joia daquele jeito. Então, eu mesma fiz uns improvisos, assim, sabe? Aquilo não era para estar ali, virou um cinto para o Moacir, por exemplo, né? Então, você tem que ir buscando recurso, né? Eu achei um sapato da cor da minha saia, que era exatamente bicudinho, coisa mais fofa, exatamente. Ele era um número menor do que o meu pé. Eu fui com o sapato apertado. Eu saí de lá me estourando. Assim, mas foi impressionante assim, o cuidado que a gente teve com cada coisa para poder ser mais fidedigno, né? E eu acho que isso foi alcançado, né? Vocês Exatamente. fizeram assim, alguma enquete, né? Vamos dizer assim, teve assim os destaques, né? O que chamou mais atenção, tanto de homens quanto de mulheres? Como que foi? Isso ficou mais em termos de comentários, ou isso não houve assim oficialmente mesmo? Olha, vamos dizer, não. aquela da aula que o professor Valdo falou. Teve quem chamasse mais atenção para uma pessoa do que para outra, é óbvio, pela afinidade, pelo reconhecimento, né, com quem estava sendo representado ali, mas teve alguns destaques mesmo, né, e aí, inclusive, o professor Pedro Fernandes, no capítulo Mini Tertúlia Especial, Formatura do Curso de Longo Curso, ele fala muito do dia seguinte, né, que as pessoas foram novamente vestidas a caráter, na mini tertúlia especial. E ali acabou tendo realmente uma enquete, né? Quem chamou mais atenção, quem está mais, assim, quem está mais fidedigno, né? E tanto homens como mulheres foram levantados, apontados ali. Então, a gente convida, né, Rose, para quem ainda não tem o livro, pegar o livro e fazer a sua própria chancela. Quem você acha que está mais bem representado, né? Quem te chama mais atenção em termos de afinidade, né? Até de reconhecimento. Eu me lembro que algumas pessoas me chamaram muita atenção no evento. E algumas delas eu não tinha muito contato,
né? Eu não tinha muita proximidade. Mas a partir do momento que eu comecei a ver, assim, parece que acendeu uma luz na pessoa, eu comecei a ficar mais atenta e me aproximar dessa pessoa até para saber, né? O que que tem, o que que eu poderia descobrir ali do nosso passado em conjunto, que às vezes, circunstancialmente, nessa vida a gente não teve muita proximidade, né? Então é bem bacana. Algumas pessoas, inclusive, entraram no voluntariado, a gente começou a trabalhar mais junto. Então, vale a pena, né, essa investigação aí com o livro. Agora sim, o evento foi antes, durante e depois, não é isso? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Ô, Rose, na verdade, assim, o evento ele gera descobertas, pelo menos para mim, né? Eu tenho identificação de pontos que passaram, assim, às vezes batido, ou mesmo coisas que eu ainda não tinha entendido, que com o tempo foram caindo as fichas, até hoje. E eu me lembro em uma das conversas que a gente teve com o professor Valdo, ele comentou, ele falou assim, muita ficha da noite de gala vai demorar uns 5 anos para vocês começarem a pescar, né? Então, assim, embora tenha sido um evento que já aconteceu, né, 7 anos atrás, a gente ainda tem repercussões, ainda tem resgates de elementos de pesquisa a partir dele. E isso é muito coerente, né? Porque quando a gente fala de lembrança de vidas passadas, a gente está falando de algo que não é o mais natural, né? A gente nasce sem a memória, né, das vidas anteriores. Então, lubrificar essas conexões mnemônicas, né, reavivar essas conexões mnemônicas, ela leva tempo, porque ela exige também da gente pesquisar, se auto-pesquisar. Então, assim, muita coisa que foi acontecendo na noite de gala, a gente vai tateando e tirando informações com o tempo mesmo, né? E é muito, muito interessante ver como isso acontece com, eu falei no meu caso, né? Mas como você vê isso com outras pessoas também, né? Vira e mexe a gente escuta um relato de alguém num curso, né? Tem até uma revista da revista Consciência também que foi feita, com vários relatos de participantes, que você vai vendo que ao longo do tempo as fichas, né, vão caindo, as conexões vão sendo feitas. Então, é um evento que já aconteceu, mas ele continua reverberando, ele continua dando frutos de pesquisa para quem está interessado, né? Assim, eu me lembro que antes teve esse burburinho que você falou, e teve também muita, como que eu vou dizer, resistência, né? Porque as pessoas falavam assim, como assim? Eu vou ficar procurando roupa de época para vestir? Isso aí só vai, sei lá, Analisou, né, Rose? Ou senão, assim, gente, o povo quer mais exaltar ego. Teve uma resistência, assim, até um determinado ponto, né? Porque eu me lembro que as inscrições, elas não iam assim, iam devagar, né? Daqui a pouco o professor começou a falar tanto sobre isso que teve que abrir mais vaga, não foi? Exatamente. A gente, quando começou a falar da noite de gala, muita gente entortou o nariz, né? Falou, mas isso é besteira, isso não sei o quê e tal. E aí a gente, quando abriu mesmo as vendas, né, das inscrições, isso acho que foi em março, mais ou menos, né? O evento era junho. Em março a gente abriu as inscrições. E aí, pelo nosso planejamento, né, ia caber X pessoas e tal, em 20 dias a gente vendeu tudo. Tipo, 200 inscrições a gente vendeu em 20 dias. Aí começou, né? Aí o pessoal já tinha comprado a ideia, começou a pressão para a gente vender mais e ter mais vaga e tal, mas infelizmente o salão tinha realmente uma limitação, né? E aí você vai vendo as sincronicidades, né? Em abril surgiu uma oportunidade de uma viagem, né? Eu estava na equipe de organização e surgiu uma oportunidade para uma viagem para os Estados Unidos. E nessa, né, na onde eu estava indo, tinha um evento de época,
Falei, vou aproveitar. E era bem na semana que eu estava lá. Eu falei, nossa, vou aproveitar e vou lá conhecer, né? Ver como é que eles fizeram e tal. E chegando lá, eu vi um modelo que a gente poderia replicar e que ajudou a gente a ampliar o número de vagas. Então, você vê que, né, que assim, as coisas foram acontecendo bem sincronicamente, né, e aí acabou que a gente conseguiu ampliar um pouco, mas a nossa fila de espera ainda ficou com mais de 100 pessoas, que infelizmente a gente não conseguiu atender. Mas nos 2 anos seguintes, a gente fez outros eventos de época, aí diferente da Noite de Gala, né, que foi um evento de todos os povos de todas as épocas, a gente fez 2 eventos de época bem focados num determinado período mesmo. Então, a ideia era a pessoa ir caracterizada daquele período, né? Então, em 2016, a gente fez o Chá Inglês Retrocognitivo, que casou com outro evento que a gente estava estudando, a personalidade Marie Corelli, né? Então, por isso a gente fez com essa temática. E no ano seguinte, em 2017, a gente fez o Salão Intelectual Renascentista, né? Reproduzindo a Florença, né? Ali do século XVI. Então, a gente também estava evocando ali um período mais das raízes ali da retrovida crítica, né? Que é uma vida marcante dentro das nossas vidas, onde a gente começou a acertar e, por hipótese, a média, né, dos intermissivistas tiveram essa retrovida crítica 500 anos atrás, então a gente mais ou menos se inspirou nessa época para poder fazer o Salão Intelectual Renascentista. Então, assim, ao longo do tempo, a gente foi fazendo outros eventos, né? A gente quer fazer um novo em breve, né? A pandemia não permitiu, mas passando aí essa fase, a gente deve fazer outros eventos, e aí provavelmente o próximo vai ser uma noite de gala mesmo, aos moldes do que a gente fez em 2015. A segunda noite de gala. Exatamente. Bom, a gente vai ainda falar sobre a noite de gala mnemônica daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Luciana Lavor falando para a gente sobre a primeira noite de gala mnemônica, que é um registro fotográfico, né? Um registro histórico, não só fotográfico, né? Histórico em todos os sentidos. A gente teve uma participação, assim, vamos dizer, maciça de abordagens positivas. Houve abordagens do ponto de vista, como vou dizer, da indumentária não ser positiva? Bom, algumas profilaxias a gente já ajudou as pessoas a não terem esse tipo de evocação, né? Que a gente era proibido, né, entrar com qualquer tipo de arma, mesmo figurativa, de brinquedo. Então, isso já ajuda as pessoas a não fazerem evocações mais negativas né, no evento. Então, assim, eu me lembro que algumas pessoas consideraram, sabe? Falou, olha, eu lembro de uma pessoa que falou assim, olha, eu poderia ter estudado um pouco mais e ter evocado um período um pouco melhor para a minha própria realidade. Então, às vezes, a pessoa, ela até pensou ter evocado, né, uma época melhor e tudo, mas depois foi vendo que não era tão boa do ponto de vista da experiência que ela teve naquele período. Mas, assim, via de regra, todos evocaram períodos melhores, né, representações melhores. Então, isso foi muito bom, porque ajudou, né, com que a média, né, das energias, das evocações tenha sido bem alta. Então, isso ajudou bastante. Eu vi pessoas, pelo menos uma eu tenho certeza, que mudou de roupa. Ela estava com um período, vestiu uma outra roupa para poder dançar, depois voltou. Sim, eu vi isso também. Teve alguns casos assim. Mas eu acho que faz parte também da representação, né? Então, por exemplo,
Um caso que eu me lembro, ela queria evocar mais determinada época, e aí por isso ela foi apresentada como tal, né? E aí, mas como também queria participar do minueto para ser coerente com, né, o tipo de vestimenta para o minueto, a pessoa foi, trocou de roupa, enfim, não foi só um caso, a gente teve mais de um caso que aconteceu isso. E nos dois, pelo menos, que eu me lembro, assim, foram evocações bem positivas, a pessoa tirou partido dos dois momentos, né, do evento. Agora, assim, eu fiquei pensando, né, o que representou esse evento. Ok, né? O Hernani Brito falou, olha, isso aí foi uma formatura, né? Formatura, exatamente. Foi uma despedida do Valdo, Pedro falou, foi uma despedida do Valdo, Hernani, foi uma formatura. E eu vi que vocês colocaram aqui formatura, né? Ele até, o Pedro até cita o Hernani, né? Porque, na que verdade, foi quem falou. O tanto de sentimentos, de emoções, de, como que eu vou dizer, vivências diferentes numa única noite, foi uma coisa, assim, singular. A gente participa de um evento, você faz uma reciclagem, às vezes até mega, aquilo ali mexe com você, intraconsciencialmente, você sai dali querendo mudar, né? Entendendo muito sobre você. Mas ali foram muitas coisas trabalhadas ao mesmo tempo, pelo menos para mim, do meu ponto de vista, né? Por isso que eu falo assim, para mim, em termos de Conscienciologia, eu tenho agora 27 anos de Conscienciologia. Foi o evento mais marcante, no sentido de tamanha gama de experiências diferentes, né? Então, assim, o preparar a roupa não é preparar a roupa, é você estudar uma época, até você... Sim, porque quando você já está envolvido no estudo, igual a equipe lá da Consecutivos, né? Já está envolvido no estudo de retrovidas e tudo mais, mas quando você nem se preocupa com isso, aquilo não está na sua lista de prioridades, né? Você tem um foco ali para o exológico em outra direção. E aí vem simplesmente, olha, você tem que escolher uma época, uma cultura, você vai representando quem, né? Quem você é, quem você foi. Primeiro, bom, não tem retrocognição. E aí? Quando tem, a pessoa tá. A gente teve algumas pessoas lá que foram, né, assim, exatamente nomeadas com retronomes, digamos assim, né, com suas identidades passadas. Mas quando a pessoa não tinha, ela teve que parar, estudar, se analisar para ver o que chama, porque assim, às vezes a gente até tem indícios de retro, mas aquilo assim, tá, qual foi mais marcante? Qual realmente é a minha identidade? Qual onde eu me identifico para esse momento? Não foi? Foi. Ô, Rose, mas você sabe que assim, alguns meses antes de acontecer a noite de gala, o professor Valdo comentou com a gente que mesmo que a noite de gala não acontecesse, que a gente desistisse do evento, ela já teria valido a pena pelo nível de evocação e encaminhamento para curso intermissivo. Então, assim, esse processo, por isso que a gente fala que essa é uma das grandes diferenças entre a noite de gala, né, os nossos eventos retrocognitivos, de um evento a caráter, a fantasia, ou mesmo que a gente vê muito, né, na Europa, as pessoas de época, mas a diferença é brutal entre um evento e outro. Por quê? Porque ela faz com que as pessoas estudem, e a gente já está estudando dentro do paradigma consciencial. Então, a gente já sabe que não é só uma leitura, é uma leitura que faz uma evocação, que faz acoplamento, né, que a gente, de fato, acessa, né, energias do passado. Então, essa evocação técnica, ela ajuda muito extrafisicamente para os resgates e encaminhamentos das consciências extrafísicas, né? Então, assim, é muito sério a gente perceber na prática, como você falou, né? Então, assim, mas eu não tinha nenhuma hipótese de personalidade, eu vou ter que estudar. E aí, a próprio estudo, na hora que você lê, você está evocando aquele período, você está evocando aquelas consciências.
E aí, nesse processo de evocação, com um trabalho de energia, muitas vezes, né, a grande maioria fazia TENEPs, né, que é a tarefa energética pessoal, que é o trabalho de exteriorização de energias todos os dias, enfim, isso tudo ajudou muito a resgatar consciências que estavam, às vezes, paradas no tempo, naquela época, né? E eu me lembro também de um comentário na mini tertúlia, acho que na mini tertúlia que a gente lançou, né? Assim, abrimos as vendas, né? Não era mini tertúlia, era um círculo mental somático. Estou doida para ter o livro que chega no círculo mental somático da Noite Gala, viu, Rose? Mas eu me lembro que naquele círculo mental somático, o professor Valdo falou muito do processo da noite de gala para o extrafísico, né? Que era o quê? A pessoa caracterizada, ela seria cenário para as consciências, para as consciências extrafísicas. Então, assim, na hora que um ex-colega nosso, que está ali parado no tempo, no século, reconhece a gente e fala, mas espera aí, essa pessoa está nesse grupo, estudando esse tipo de assunto, como que ela fez isso? Automaticamente você abre, né? A consciência, ela se abre para ser resgatada, para ser encaminhada em termos, né, de evolutivos extrafisicamente. Então, assim, o evento, como você disse, ele é antes, durante e depois, né? A gente já falou um pouquinho do depois, a gente já falou muito do durante, agora a gente está vendo assim, a riqueza do que foi, além para a própria pessoa, mas extrafisicamente, né, dessas pesquisas coletivas. Imagina 280 pessoas estudando ao mesmo tempo, épocas diferentes e iguais, né, porque a gente teve vários grupos, né, que foram da mesma etnia, da mesma época. Então, é um nível de evocação com tecnicidade, com lucidez energética, que, nossa, super ajuda, né, a equipe extrafísica a fazer o trabalho, né? Aí não tem como a pessoa ser a mesma depois que ela sai de um evento desse, né? Primeiro... Até porque as companhias dela mudam. Então, a gente também tem esse acompanhamento, né, dessa mudança. E também eu acho assim, também uma atualização é paradoxal, mas é uma atualização dos colegas. Então, assim, você passa a ver a pessoa de uma outra maneira. Não é atualização, porque aquilo não é atual, mas aquilo mostra um pouco do porquê a pessoa é do jeito que ela é. Porque às vezes você olha assim, você vê a pessoa e fala assim, gente, mas é daí então que vem aquele comportamento, ou senão aquele jeito da pessoa se vestir. Tem gente que mantém ainda certas características que você fala assim, ah, mas isso aí tem tudo a ver com aquela roupa que ela estava, né? Para a própria pessoa, né? Porque é um espelhão, né? Então, ela tem condição de fazer essa noção, né? Então, assim, mexe em todos os sentidos, né? Extrafisicamente, intraconsciencialmente, interconsciencialmente. Isso. Realmente foi um evento assim. Agora, o pós, eu acho que isso também depende de cada um, né? Porque tem gente que viveu um momento, mas aquilo ali passou, né? E tem outros que não, elas continuaram eu digo, passou no sentido do estudo da serexologia, por exemplo, né? Aquilo teve uma continuidade, da pessoa querer aprofundar mais naquela personalidade, naquele período que aí a gente, por mais que tenha estudado, foi superficial do ponto de vista, vamos supor, vou citar meu exemplo, né? Eu falei, bom, eu adoro a França, eu tenho alguma relação com a França, e tá, então eu vou de francesa. Tá, mas francesa de que época? E aí, eu vou, né, assim, então, assim, foi no chutômetro, não, então tá, então eu vou cantar, tá, na hora que eu vou cantar, eu vou cantar, então, qual é? Ah, quem fez mais sucesso com ópera? Ah, aí você vai atrás daquela pessoa, aí você vê, ah, tá.
O cara era lá do Rei Sol, um contratado do Rei Sol, que agora me fugiu o nome dele. Aí tá bom, então aí eu me localizei, tá, então eu vou nesse período, porque olha, nesse período a arte estava assim, mas qual era o meu objetivo? Eu queria, perante as Pansiex, dar mais destaque para a arte do que para a política. Ah, mas a arte é negativa, a arte é psicossomática, mas no meu caso, eu prefiro ser, que as Consciex me, sabe assim, ou Consciex ou Consins, vejam assim, poxa, a Rose não é só política, ela não é só militância, ela também é música, é dança, é canto lírico, a Rose canta, entendeu? Por quê? Porque aí isso ia mostrar que eu também sou uma outra pessoa, que eu também trago resquício disso, e aí aquela, não vou dizer estigma, mas aquela imagem, né? Vai atualizando, né? Vai ampliando a imagem. Mostrando outras facetas da personalidade, né, que nem todos estavam habituados. E aí isso aí, internamente, então, é outro movimento, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E assim, você estava falando, né? Eu fiquei pensando o quanto as pessoas, a partir do momento que elas foram continuando a pesquisa, né? Como você disse, nem todos continuaram, foram identificando outras peças, né? No meu caso, por exemplo, uma das peças mais significativas foi identificar amparador, né? Que aí você quer coisa mais gratificante do que você identificar um amparador, né? Amparador de função. Então, assim, cada um, à medida com que foi continuando, né? Foi tendo diferentes desdobramentos, né? E eu vejo que tem gente que participou lá atrás, que deixou quieto, e que um tempo depois as coisas foram reencaminhando para estudar novamente, né? Então, assim, não é uma coisa estanque, né? É uma coisa dinâmica. Então, para alguns parou, para outros seguiu, para outros que estavam parados voltaram. É um processo, né? A evolução é assim, né? E é interessante você ver os casais, né? Por exemplo, né? Eu e o Moacir foi bem épocas diferentes e períodos, países totalmente diferentes. Então aí você vê aquele casal, impacta, né? Poxa vida, mas essa pessoa viveu nessa época. E aí você vê assim, tá, mas então onde é que eles se encontraram, né? Porque era muito divertido você ver essa diferença até nos casais, né? Me chamou muita atenção isso. Mas assim, ó, dá para a gente fazer uma outra análise disso também, né? Vamos pensar, você foi evocando o lado artístico, né? Embora em épocas e países diferentes, será que lá na época que o Moacir foi representando, você não atuava com esse lado artístico? Sabe? Então, assim, vale a pena a gente ir levantando. É lógico, são hipóteses, são conjecturas, né? A gente não está fechando questão, mas são pontos de partida de pesquisa que essas combinações ajudam a gente a desencadear, né? Então, essa, por exemplo, é uma pesquisa que eu faria analisando o caso, entendeu? Você falando Poxa, agora, quem será que trabalhava com a arte ali? Né? Tinha a questão da interpretação, tinha a questão da música, né? Lá naquela época da Grécia, não é? Então, vale a pena pesquisar. E ainda só para a gente registrar aqui também, que houve um encarte, né? É tão grande que eu não consigo mostrar aqui para quem. A professora Jaqueline Narras, ela escreveu um capítulo, né? Ela escreveu o capítulo Reencontros Seriexológicos Grupais da Conscienciologia, e aí ela foi fazendo uma linha do tempo, né, dos grupos, dos povos, das épocas que provavelmente os voluntários da Conscienciologia passaram, né, ao longo das vidas, né? Alguns mais em um contexto, outros mais em outros, mas enfim, essa linha do tempo ficou tão rica que ela tanto é a guarda, né, do final do livro,
né? Então, a gente tem essa linha do tempo plotada aqui na segunda guarda, e ela foi feita também esse encarte, como você mostrou aí, para quem está acompanhando, né, pelas redes sociais. Ele tem esse encarte super rico que mostra aí épocas, personalidades, desde a antiguidade, né, até a era contemporânea, a idade contemporânea, que foram representadas aí, representando, né, o nosso grupo da Conscienciologia. E aí, aproveitando... pode desculpa. falar. Não, aproveitando essa questão da linha do tempo, né, essa segunda sessão do livro, que fala aqui de encontros grupais, ela mostra bem isso, né? A professora Cristiane Ferraro trouxe as considerações parasociométricas, então ela fez uma classificação ali, né, de etnias representadas, fez um estudo mesmo, né, parasociológico das representações que estavam ali presentes no grupo da Noite de Gala. E também tem um capítulo onde a gente tem mini biografias de todas as personalidades, né, do passado que foram evocadas explicitamente, né? Então, por exemplo, eu fui representando uma mulher do século XIX chamada Abigail Adams. Então, tem ali a biografia da Abigail Adams. Então, é um capítulo bem rico, que né, esses 3 capítulos compõem a sessão de encontros grupais, né? Eu ia falar que o professor Valdo foi um capítulo à parte, né? Foi. Ele é um capítulo à parte, né? Na história, na nossa história. Ele representou uma consciência. Foi o único representando uma consciência, né? E até a gente pediu que as pessoas buscassem um período mais pontual em termos, né, como intrafísicos, para que facilitasse nessa pesquisa. Mas o professor Valdo, como propositor, ele tinha as prerrogativas de quebrar a regra. E aí ele foi representando um gentleman ghost, que foi uma consex, né, que até teve uma aparição, a plasmagem, na época, se não me engano, 1600 e pouco, 1700 e pouco, na Cornualha. Tem aqui no livro para quem quiser ler, tem a história, a vivência que ele teve, não vou contar, né, para a pessoa poder ler, mas está aqui apresentando, né, essa casuística do professor Valdo, que inclusive teve uma retrocognição no ateliê de costura, enquanto estava provando a roupa. Então, para quem está interessado, tem um capítulo aqui que fala sobre isso, que é o da Cristiane, né, no Considerações Parasociométricas. Vale a pena a leitura. Vocês chegaram a fazer ranking, assim, qual foi o país mais representado? Sim. Primeiro, maior número de representação, acho que até influenciado pela decoração, né? Acabou chamando, foi a França, o segundo mais representado a Inglaterra, o terceiro a Itália, o quarto a Grécia e o quinto a Espanha. Agora, olha que curioso, o primeiro evento, né, retrocognitivo, foi com a temática ambiental, vamos dizer assim, né, da ambientação da França. Sem que a gente tivesse pensado nisso, tá? Mas o segundo evento retrocognitivo foi com a temática da Inglaterra. O terceiro, sem que a gente tivesse pensado nisso, foi com a temática da Itália. E o quarto, que a gente chegou a marcar no dia que a gente estava discutindo, como é que a gente vai decorar, não sei o quê e tal. Ali o grupo acabou chegando, vamos fazer da Grécia? Eu falei, legal, vamos fazer da Grécia. Mas espera aí, vamos pegar a Noite de Gala? Vamos pegar o livro e vamos ver qual que foi né, quem foram os países mais representados da Noite de Gala. A gente a gente riu até, né? Porque levamos maior susto. O primeiro, França, depois Inglaterra, Itália e Grécia. E a Grécia já ocorreu? Vai ocorrer? Esse ainda não, porque é o que a gente ia fazer, que teve a pandemia, né?
Mas eu achei muito interessante que eu falei, bom, ok, já está definido que vai ser Grécia e muito provavelmente o próximo da Espanha, né? Porque está indo na ordem. Eu acho que agora não vai ter muito jeito, né, de escapar. Foi muito interessante, as confirmações que a gente vai tendo, né, das pesquisas aí. Agora, a gente está assim já caminhando para os instantes finais aqui. Eu queria ver se assim tem alguma coisa que a gente de curiosidade, sabe? Alguma coisa assim bacana que ficou registrada e a gente não falou aqui. Ô, Rose, tem muita coisa. Então, assim, se eu vou chegar nas curiosidades que estão lá na última sessão, mas eu queria dar uma passadinha, já falei um pouco da sessão 2, né? Que são os encontros grupais. Na sessão 1, a gente fala do evento em si, né? Muito do que a gente foi falando aqui, mas do histórico do evento, que o professor Pedro falou sobre a retrocognição em si, né? O fenômeno, técnica, né? Como que funciona o evento, o fenômeno retrocognitivo. A Claudete Colangelo falou sobre arquitetura de cenários. A Neide Lázaro, como a gente já comentou, falou sobre a gastronomia. A Roberta Ferreira escreveu sobre traje mnemônico. E eu escrevi também sobre autoposicionamento serexológico. Aí, na terceira sessão, para quem quiser, assim, degustar um pouquinho do que foi essa parte cultural e científica, né, que a gente apresentou, a gente tem a Evelyn Magueta, que apresentou, né, a fala inicial ali do Bufão, que fez toda a abertura da parte cultural, né? O Daniel Machado faz um sumário de todas as músicas que estavam ali sendo apresentadas, né, no evento. Eu faço uma breve apresentação de todos os eventos, falando de todas, né, todas as apresentações que aconteceram. A Luziânia Medeiros e o Daniel Machado falam sobre astronomia, o Luiz Gonçalves fala sobre a medicina medieval e a Adriana Chalita sobre a Escola de Medicina de Salerno, que foram os eventos, né, as sessões ali temáticas que a gente teve. E aí, trazendo as curiosidades, né, que estão aqui na sessão 4, que são os efeitos evolutivos da noite de gala. Então, tem as repercussões psicomnemônicas, que aí trazem, né, dos relatos dos participantes. Então, tem uma série de fenômenos que foram percebidos pelos participantes. E tem a mini tertúlia especial que o professor Pedro comenta, né? A formatura do curso, de longo curso, né? Que aconteceu ali naquele final de semana. E aqui tem, nessas repercussões parapsicomnemônicas, tem uma curiosidade que, assim, para mim foi muito marcante, que as roupas de um casal, né? 2 peças que estavam representadas na noite de gala, elas foram parar num museu no Rio de Janeiro, no mar. Então, para mim foi muito significativo quando eu soube desse acontecimento, né? E chancela, né, o quanto de fato as roupas estavam bem elaboradas, né? E até uma extrapolação que eu faço é que a energia da noite de gala ainda foi aproveitada, né, na sequência no museu, né, fazendo ali assistência no museu, que elas fizeram parte de uma exposição sobre o Rio Renascentista. Rio Renascentista, acho que é isso. Tem aqui no capítulo, né, que mostra, inclusive, as roupas na vitrine, né, então, mostrando o quanto esse evento ultrapassou o próprio evento, né? Então, ele foi ainda repercutindo lá no Rio, ó. Foi a exposição Rio Setecentista, quando o Rio virou capital, do Museu de Arte do Rio, o Mar. Então, nossa, assim, vale a pena, gente...
Estivemos hoje aqui, então, com a Luciana Lavor, falando sobre a primeira noite de gala mnemônica, História Ilustrada 2015. Então, gente, fechamos aí com chave de ouro esse dia mundial do livro, né? E a gente espera vocês, então, na semana que vem, né? Sábado que vem, com mais um autor convidado. Luciana, muitíssimo obrigada. Muito Obrigada obrigada, a todos. Rose. E obrigada a todos. Até sábado que vem. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.